Fala, minha rapaziada, tudo certo com vocês? Bom, tô passando aqui para atualizar mais informações do lado do Internacional e eu quero falar sobre duas situações envolvendo dois jogadores com, de fato, cenários distintos no Internacional neste momento. A gente vai falar muito sobre Maurício e David. Enquanto Maurício vive conversas para uma possibilidade de ampliação do seu vínculo e uma possibilidade de saída para o futebol europeu, David tem sua situação indefinida. Eu busquei atualizações hoje para vocês sobre essas duas situações e eu quero abordar aqui no canal a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, dá essa força, já deixa o like agora para não esquecer. Deixa o like, muita gente assiste o vídeo e não é inscrito, então já aperta no inscrever-se e, claro, ativa o sininho. Apertando no sininho, tu vai ser notificado dos próximos vídeos, conteúdos e informações que eu publicar aqui no YouTube, tá certo? Bom, pessoal, eu quero começar sobre Maurício, porque tem informações importantes sobre o meia de 21 anos, tá? E essa informação veio em primeira mão com meu colega aqui da Rádio Bandeirantes, Tiger Junk, porque ele ouviu de pessoas próximas do Maurício que já teve uma conversa com o técnico Mano Menezes, com a direção do departamento de futebol, o executivo William Thomas, muito possivelmente também já com o novo vice de futebol, Felipe Becker, e o presidente Alessandro Barcelos, para um plano. Um plano que está sendo traçado para o Maurício de valorização desse atleta que desperta o interesse do futebol europeu. Neste plano está traçado que a ideia é o Maurício seguir como titular nesse primeiro semestre, fazer um bom primeiro semestre para aí sim entrar em uma negociação com o futebol europeu. Ou seja, a ideia do Inter não é mais uma venda do Maurício agora. A gente sabe que é uma venda necessária para o Internacional do Maurício, assim como é a do Johnny, por exemplo, que a gente pode falar também aqui nesse vídeo daqui a pouco, mas ainda assim a ideia e o plano do Inter é utilizar, ele render esportivamente e se valorizar ainda mais. Por isso ele vai abrir a temporada como titular, algo que ainda não aconteceu dele com a camisa do Inter. Ele chegou em 2020, ele ainda tem vínculo com o Colorado até 2025. Quando ele chegou na reta final de 2020, ainda com o Abel Braga, ele tinha 19 anos na época. Agora já está com 21, amadureceu mais, foi um dos destaques com o Mano na reta final do Brasileirão. Bom, aproveitar o Maurício, abrir essa temporada dele como titular para depois, de fato, aparecer uma negociação. O que eu tenho e trago para vocês? Além disso, ele teve já uma conversa nova recentemente com o seu empresário, em que ele deixou claro o seu empresário, que é o André Curi. Tu teve uma proposta do Bragantino, tu teve proposta da Europa, segundo o empresário teve uma proposta do futebol europeu, mas ainda aquém daquilo que o staff, o jogador e o Inter esperavam, mas de fato essa proposta chegou, e teve aquele interesse da Atalanta da Itália recentemente, que sinalizou com uma oferta de 7 milhões de euros. Ainda aquém. A ideia do Inter, a gente sabe, é um valor de venda de pelo menos 15 milhões de euros. Aí o Inter ficaria com 7 milhões e meio, quase 8, né? Porque o Inter tem 50% do Maurício, ficaria com metade do dinheiro de um futuro negócio desse jogador. Mas esse é o plano. Utilização no primeiro semestre, amadurece mais ele e cria uma possibilidade maior de venda na próxima janela, a janela do meio do ano. Com o Johnny é uma situação semelhante, tá? Mas de fato não teve proposta na mesa pelo Johnny. Teve aquele interesse do Spezia, eu até conversei com o staff novamente do jogador e com pessoas próximas do Johnny e também com o Inter. Ouvi os três lados sobre a situação do volante norte-americano de 21 anos. Não pintou proposta. O Spezia fez uma oferta, mas uma oferta informal. Falou, a gente tem tanto tempo de contrato, a gente pensa nisso. Só que era algo que para o Inter era inviável, porque eram valores baixos envolvidos no negócio, eram moldes de negócio também que não interessavam nem ao Inter, nem o jogador e o seu staff. Mas essa é a situação de Maurício e Johnny. Foram de dois atletas que se imaginavam uma venda, quem sabe, nessa janela de início de ano, provavelmente vai ficar mesmo para a janela de julho do meio desse ano de 2023. Para fechar o vídeo, pessoal, quero falar sobre David, tá? O que eu consegui de atualização? O David hoje só negocia com o São Paulo. Se falaram de muitas sondagens pelo David, elas aconteceram, mas proposta mesmo e negociação foi só o São Paulo que fez. E essa negociação travou. E isso é admitido pelo staff do atleta, que travou por conta da bonificação financeira que o Inter quer receber por esse empréstimo. O São Paulo topou pagar os 400 mil, na hora de pagar a compensação financeira não chegou com o valor que o Inter queria, mas o que eu tenho é que a negociação não terminou. Não está descartada uma ida por empréstimo do David para o São Paulo. A negociação não está encerrada.
E é importante deixar claro isso aqui para vocês, tá certo? Bom, o que vocês pensam sobre Maurício? Qual o valor que vocês venderiam? Venderiam agora? Venderiam depois? Johnny, o que você está pensando? David, mandaria? Aproveitaria? Venderia ao invés de emprestar? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês, tá certo? E não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações que eu volto ainda hoje para falar mais do Colorado por aqui. Um abraço e até a próxima.